Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou muito feliz de voltar a gravar conteúdo aqui para vocês. Acho que o último vídeo que eu postei deve ter, sei lá, uns 3 anos. Mas enfim, agora eu voltei, teremos uma certa frequência. Então já vou aproveitar e pedir para você se inscrever, curtir o vídeo, até como uma forma de incentivar aqui essa pessoa que vos fala. Mas vamos para o assunto de hoje, né? É o seguinte: no final do ano passado, eu postei um Reels lá na rede vizinha mostrando os livros que a minha filha de 8 anos tinha lido no decorrer do ano. Um deles era esse aqui, A Bela e a Fera, da editora Zahar, onde nós temos a versão clássica e a versão original. Bom, a versão original, ela foi escrita por Madame Villeneuve em 1740. Essa é a versão original. A versão clássica, ela foi escrita pela Madame Beaumont em 1756. Então, aqui nós temos essas duas versões, a original e a clássica. Acontece que a história original ela é totalmente imprópria para uma criança, tá? Eu já sabia disso porque tinha lido as duas versões. Então, quando eu entreguei o livro para minha filha, ela leu apenas a versão clássica da Madame Beaumont. Eu nunca mencionei a ela que a outra história que tinha no livro era inapropriada, justamente para não aguçar a curiosidade, sabe? Só disse que não precisava ler a outra história, porque era bem parecida uma com a outra, só que mais longa, né? E a que nos interessava era aquela versão clássica dos filmes, que ela já conhecia. A leitura dos livros que as minhas filhas fazem são todas em voz alta, e principalmente esse aqui eu tive sempre por perto, acompanhando até ela terminar a história. Acontece que como eu postei aquele vídeo lá na rede vizinha, né, das obras lidas por ela no ano passado, eu sei que algumas mães simplesmente confiam nas minhas indicações e não leem os livros antes de entregarem aos seus filhos. Muitas nem sabem da existência dessas versões aqui da Bela e a Fera. Acho que é uma versão só. Então, eu me senti responsável em vir até aqui alertá-las que não comprem essa edição da Zahar e coloquem na mão das suas crianças para elas lerem o livro inteiro. Aliás, sobre essa responsabilidade das mães de sempre lerem os livros antes de colocar na mão do filho, eu falei na minha última carta, na minha newsletter, que eu envio uma vez por semana gratuitamente. Mas só para matar a curiosidade de muitas aqui, eu vou contar bem rapidamente o conteúdo da versão da Madame Villeneuve, que é essa original, que é a pesadona, entendeu? Nessa história original, a Bela era filha de uma fada com um rei. E no mundo das fadas, o fato dessa fada, a mãe da Bela, se envolver com esse rei foi um escândalo, porque ela só poderia escolher uma pessoa para se apaixonar, para se relacionar, só quando ela fosse mais velha. Mas eu digo mais velha mesmo. E a fada mãe da Bela, na época, ela não era velha o suficiente, ela era jovem ainda. Na verdade, pessoal, o foco da história original não tem muito a ver com aquela lição de moral sobre beleza interior, como a gente vê na versão clássica, né? O foco é muito maior em relação ao fato de como as mulheres mais velhas eram tratadas à época da autora, o que se encaixa perfeitamente na sua realidade naquele momento. Bom, a fada mãe da Bela então foi punida, a menina, a filha, foi entregue aos cuidados de um comerciante, e o rei acredita que a mãe e filha haviam morrido de uma forma lá trágica. Entendeu? Eles contaram essa história para o rei, então ele pensou que as duas tivessem morrido. A Bela, então, cresce lá nesse lar simples do comerciante, com uma beleza inigualável, por isso seu apelido é Bela, e também cresce muito virtuosa, né? Ela é uma pessoa muito virtuosa. Só que, em paralelo a essa história da Bela, é contada
a história de um príncipe. Então, cresce em um castelo um príncipe lindo, mas que é deixado aos cuidados de uma outra fada. Porque sua mãe, que era uma rainha, ela precisou se ausentar durante muito tempo para cuidar dos assuntos de guerra. O pai dele já tinha morrido, então só tinha ele e a mãe precisava se ausentar por conta desses assuntos da guerra, e essa fada ficou responsável, né, pela criação desse príncipe. O problema é que quando esse príncipe cresce e se torna um garoto virtuoso, a fada, que era uma espécie de mãe adotiva para ele, de fato ele tinha esse carinho de mãe em relação a ela começa a ter um desejo carnal pelo príncipe e deseja desposá-lo, como diz a história. Ela diz com todas as palavras que ela não quer ser vista por ele como mãe, mas como amante. Imagina só seu filho pequeno lendo isso. Essa fada que cuidava dele era muito velha e feia. E claro, o príncipe não aceitou essa proposta indecente. Pensa, né? A fada velha e um príncipe adolescente, porque na história ele era um adolescente, ele era jovem. Então, furiosa, ela o transformou em fera, dizendo, né, que somente uma moça que pudesse o amar verdadeiramente, apesar da sua feiura, conseguiria quebrar o feitiço. Só que o interessante é que ela não transformou simplesmente com palavras de feitiço, mas ela bate nele. Ela dá uma surra lá no príncipe, entendeu? Bom, a história é longa, muito maior do que a versão clássica, né, que a maioria de nós conhecemos. E temos ainda o fato que a Bela era prima do príncipe. A fera tenta suicídio, parando de comer por muito tempo, porque achava que a Bela o tinha abandonado. Aliás, essa questão das tentativas de suicídio também aparece em outros momentos aqui na história, quando a rainha e o príncipe, por exemplo, eles querem se matar depois da transformação dele em fera, mas aí eles foram impedidos por outra fada que era uma fada boa. Então, assim, tem essa questão do suicídio dentro da história, das tentativas de suicídio, entende? Vocês concordam aqui que não é uma história que vai agregar nada na vida de uma criança? Pelo menos assim eu penso, né? A criança nem tem maturidade para entender algumas coisas que estão aqui. Os contos de fadas, eles são muito importantes para a formação de uma criança. Mas você, como mãe, como pai, deve conhecer todas essas versões e os conteúdos antes de repassar para os seus filhos, né? Os próprios coloridos lá do Andrew Lang, eles contêm diversos contos, onde vários deles não são apropriados para as crianças, mas outros dá para contar ali, entendeu? Dá para aproveitar para a criança pequena que eu falo. Na minha opinião, eu acho que a gente não pode ser radical, sabe? Rejeitando todas as fábulas, os contos da educação dos nossos filhos, porque realmente eu acho essencial. Mas também a gente não pode ser negligente em entregar a eles todo e qualquer tipo de conteúdo, certo? Então era isso o recado que eu queria passar para vocês, né? É um alerta aqui a respeito desse livro. E se você gostou do conteúdo de hoje, curta esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Fique com Deus e até a próxima!